Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima, tenho 2 filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista, então eu decidi falar com as mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita. Afinal, somos muitas. Abre aspas. Hoje eu sou muito melhor que antes. Me sinto mais viva, pois a vida me preparou para não depender sequer da minha sombra. A nossa convidada de hoje tem 37 anos, é mãe do Victor, de 11, e ele é autista. Nathalie Coronado, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Paty, eu que agradeço. Eu conheci a Nathalie na clínica, onde meu filho faz acompanhamento multidisciplinar, onde o Miguel faz. Ela foi a primeira pessoa que me deu a mão. Para mim, aquele ambiente era muito novo. Eu não sabia como seria a minha rotina. Uma das primeiras frases que ela disse foi: "Seja bem-vinda. Nossa vida é essa. Não vai ser fácil. Eu estou aqui há alguns anos, mas você pode contar comigo." Então, Nath, para a gente começar, eu gostaria que você falasse com quantos anos o Vitor tinha, quando foi descoberto o diagnóstico? Então, Paty, diagnóstico mesmo com 3 anos e meio. Até aí nós ficamos indo aos médicos, né, mas nada de diagnosticá-lo, eh, porque os médicos não, né, não enxergavam ainda nada nele, e então a gente ficou em busca até os 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio. Como você percebeu, Nath, que havia algo diferente com ele? Então perceber algo já bebê. 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já percebia algumas dificuldades mesmo que ele tinha, né, e uma das principais coisas foi o andar, que ele andou muito tarde, e a irritabilidade, ele era muito irritado, né, ele tinha uma irritação, assim, tremenda, muito diferente das crianças, né, dos bebês, e além dessa irritabilidade, ele o equilíbrio dele, né, ele não sentava, ele era bem molinho. Então teve várias coisas que nós fomos observando e eu vi que tinha alguma coisa errada, né, falei: "Não tem alguma coisa tá errado aí". E foi aonde eu fui tentando, fui em um médico, depois fui em outro, fui em outro, fui em outro, coloquei na escola, e e aí, depois de muito tempo, eu troquei a pediatra, e a pediatra que me indicou para o neuro, que foi o neuro que diagnosticou, ele, né, mas aí já era com 3 anos. Na escola, como que foi? Quando ele começou a ir para a escola, te deram alguma devolutiva que tinha alguma coisa errada? Ele foi para a escola com 2 anos e meio, mais ou menos. E no começo, a escola até citou que estava tudo indo bem, caminhando bem, e depois que eles foram vendo que o desenvolvimento dele estava diferente das crianças, né. Então ele não conseguia, de fato, ficar concentrado, sentado, nem por um segundo, né. E aí a escola foi me relatando até eu porque ele não tinha diagnosticado Sim. ainda, né, não tinha diagnóstico. E aí, nessa luta com a escola junto, né, aí começou a escola, eu com a escola, e a escola observando, a professora também, e aí depois que eu levei um diagnóstico para a escola, né, e fechamos, e aí a escola começou nós começamos com a parceria, né. Entendi. Mas até você conseguir esse diagnóstico, você me citou que você passou por alguns médicos. Você lembra mais ou menos quantos você foi? Uns 7, 8 A médicos, tudo princípio, neuro. mas a princípio, qual que era a fala? "Tá tudo certo, Exato, exato. ele vai se desenvolver no tempo dele"? Como que eles Exatamente, e eu já cheguei a entrar na sala do médico e o médico falar: "Ele não é autista, né? Você não está achando que ele é autista?" Eu falei: "Estou", porque eu já tinha, ele estava fora do desenvolvimento normal de uma criança para a idade, né. E então eu já tinha observado, então para mim, assim, se até o médico falasse autista não seria nenhuma surpresa, porque eu convivia com ele ali 24 horas e eu estava vendo que ele estava fora, né, do contexto de uma criança para a idade dele, né, de uma criança, típica. Então, os médicos eles nunca,
eles não queriam nem observar ele, sabe, eles não tinham nem essa vontade de observá-lo. Eu cheguei com ele, ele não é autista, não é autista. Isso um 7, 8, tudo neuro. Fui neuro, fui psiquiatra também, e nenhum conseguiu me ajudar. Até então, quando você, conseguiu, de fato, o diagnóstico, quando foi dito que o Vitor era autista, para você não bateu aquele desespero? Porque, Hum, afinal de contas, muitas de nós, a gente, né, entra aquele bate aquela é. agonia, e muitas ficam enlutadas. Fica. Então para Então, você não, não foi para assim? nós, para minha família não, porque a gente já imaginava que ele tinha algo, né, que ele tinha alguma coisa, que ele estava fora, né, do desenvolvimento, então, na verdade eu acho que foi um alívio receber o diagnóstico para a gente poder ajudar, né, então, autista, autista, nós já sabíamos, agora a gente tem para qual lado, qual é o caminho, né, até então, eu estava meio perdida, não sabia o que eu Não podia tinha ajudar, direção. não tinha direção. E aí depois, quando eu peguei o diagnóstico dele, aí sim, eu consegui dar um norte, aí o médico falou: "Você vai por esse caminho, você vai fazer a terapia", né. Passou direitinho tudo o que eu tinha que fazer, e aí começou a luta, né. Nath, como que foi o acolhimento da família? Que para você e para o seu marido tudo certo, mas aí tem uma Sim, outra questão que a gente enfrenta muito, que é a família. Eles falam: é, "Ai, não tem nada, tá tudo certo". Eles: "Olha como ele é inteligente", porque eu é, já ouvi tanto isso com relação ao Miguel. E como é. foi Com com a minha vocês? família foi tudo tranquilo, Paty. Que nós temos mais contato com a minha mãe, né, e com o meu irmão, e para eles também não era surpresa, né, não foi surpresa para ninguém. Então sempre ele foi muito bem acolhido, bem aceito, e a minha mãe também achava, desde bebezinho, que ele tinha algo, né, e pra gente foi muito tranquilo mesmo. Olha, Nath, é tão chega a ser ser um alívio poder ouvir um relato como esse, É, porque na maioria das vezes não é fácil. não. Não é fácil. E acontece que, às vezes, até os amigos se afastam, porque aquela criança tem um comportamento que está fora É, daquilo que nós estamos acostumadas. com E certeza. dependendo de o barulho, alguns têm muita É, seletividade. Em é, relação aos amigos, como que foi? é. É, o Vitor ele era muito agitado, né, ele tinha uma agitação motora. Então, a gente acaba se afastando mesmo, isso é normal. Eh, Vai numa festa, a gente pensava: "Nossa, mas a gente vai naquela festa, ele não vai parar, ele vai chorar, e o barulho", e então a gente sempre teve, né, esse medo, né, isso sempre. Então a gente começou a sair muito pouco com ele, quando ele era menor. Agora que nós estamos começando a sair mais, mas antes, barulho para ele era muito difícil. Ainda até Natal, Ano Novo, ele ainda se incomoda muito, né, com os fogos. Então acho que dá uma afastada, dá uma Teve algum afastada. episódio que marcou? Que falou assim: "Olha, não esperava isso. Não esperava que essa pessoa iria reagir dessa forma com meu filho, sabendo da condição dele"? Não, eu não tive não, Paty, assim, graças a Deus, porque eu escuto muito, né, muitos relatos de mães, e não, nunca aconteceu nenhum tipo, assim, de nenhum problema, nunca tive problema com ninguém, nem na minha família, nem com amigos, graças a Deus a gente nunca teve não, Paty. Em um ambiente externo, como um restaurante, um parque, houve episódio? Já tivemos, em alguns lugares, né, olhares, isso Sim. sempre tem. E já tivemos num shopping uma vez que o Igor, né, meu marido, ele teve que entrar no brinquedo com o Vitor, e quando ele entrou, tinha uma moça do meu lado, e ela começou a falar, reclamar. O Ai. Igor estava no brinquedo, né, o pai com o filho. Só que ela não sabia o motivo dele estar ali, naquele brinquedo, né. E ela começou a julgar, Ela começou a julgar, provavelmente. ela começou a falar. Aí eu, eu falei para ela: "Então, você sabe o que que ele está fazendo ali? É meu filho, ele é autista", né. Eu comecei a explicar para ela, e ela ficou bem sem graças, ela ficou muito sem graça,
"Ai, desculpa, que eu vi assim, achei", porque ele já era maiorzinho, Sim, né, ele já era grandinho. Então tem, né, já em restaurante também, ele gritava, chorava, a mesa da frente começou a olhar e falar: "Ai, esse choro, esse barulho, essa criança não para", já escutamos, já porque é aquela escutamos. coisa, né, Nath, autista não tem cara, É, não então, tem, quantas vezes eu já ouvi: "Nossa, mas ele não parece". não Ele não parece. parece É. autista. E a minha Porque resposta precisa, sempre né, foi: precisa aparecer para as pessoas, né, tem que ter "Exato", alguma coisa ali, mas né, eles não têm. eles não têm, então E a as nossa pessoas re julgam. sim, e a nossa resposta é: "Autista não tem cara". É, as pessoas julgam, bate o tempo Exatamente. inteiro. Por isso que é importante, né, Nath, a questão da identificação, da gente colocar sempre aquele cordãozinho com uma muitas mães Sim, fazem isso, inclusive sim, eu preciso até fazer, é, porque tem mães que já utilizam, é como se fosse sim, uma identificação, e aí quando você está numa fila de mercado, porque é onde tem aqueles olhares, e até quando a gente pega fila preferencial até em hospital, as é, pessoas já te olham, né, mas por quê? até no Então, hospital. pra gente evitar esse tipo de constrangimento, é até importante pra gente, de certa forma a gente se blinda. É, exatamente, Paty, é muito importante mesmo. O Vitor não usa, né, nada assim, mas ele tem algumas características que são mais visíveis, então as pessoas até, às vezes, acabam percebendo. Nath, e na sua vida profissional, como que ficou, né, porque a gente tem que abrir mão, né, de muita coisa por conta deles. Temos Tudo que bem abrir pra mão. você? Na verdade eu sempre trabalhei, né, sempre, antes de ter o Vitor. E depois que eu tive, aí eu tive que parar, porque não tinha ninguém para ficar, não tinha ninguém para me ajudar. Então eu tive que parar a minha vida profissional e não foi fácil, não foi fácil porque mudou muito, né. Eu era só eu, era trabalhava para mim, e depois, eu virei mãe, né, uma outra totalmente diferente, aí era só mãe, 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 e aí depois ainda veio o diagnóstico Sim, dele, sim, né. sim. Então foi difícil, ainda é difícil para mim, mas eu acho que aos poucos eu vou, né, já vou conseguindo agora, né, eu tô conseguindo estudar e futuramente aí trabalhar. Você falou, né, tá mudando aos poucos, você disse que tá estudando. O que que você tá fazendo? Tô fazendo recursos humanos. Isso tem te ajudado bastante? Ah, me ajuda muito. Eu tiro aquele tempinho, né, para fazer, e tá muito legal, já tô quase terminando, e com certeza futuramente eu quero trabalhar sim. Além da faculdade que você faz à distância, como que você costuma ocupar seu dia? Além de Além levar o da Vitor, né, à terapia, né, terapia? porque ele ocupa bastante tempo, período da manhã é todo da terapia, e à tarde ele indo para a escola, eu tiro um tempo para mim, então eu vou na academia, e depois da academia eu faço faculdade. Então já sempre tem, né, a minha rotina, é essa, academia e E e a faculdade, faculdade. E as terapias. e as Em algum terapias. momento você se sentiu depressiva? Houve alguma situação que causou aquele descontentamento? Porque às vezes bate, né, aquela coisa, fala: "Nossa, Ah, eu sim, trilhei um caminho e de repente tive que ir pra outro". sim, no decorrer desses anos todo, porque o Vitor tem 11 anos, né, então eu faz muito tempo, né, essa caminhada aí, 10 anos na caminhada, e fiquei, algumas vezes eu, eh ficava triste, pensava: "Por que comigo? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo", né, fiquei muito ansiosa, eh, teve chegou a ter vezes que eu queria só ficar comendo, sentada, não tinha vontade, sabe, você não vê vontade, né, você quer só comer, sentar e ficar ali. E acho que é uma ansiedade de você não saber o que que vai ser, né. O que que vai ser do meu filho? Nossa, é tanta coisa que você pensa, como que ele vai ser? Será e eu tinha uma preocupação também com ele sobre a escola, para ele ser alfabetizado. Eu acho que depois que ele foi alfabetizado, eu fiquei mais tranquila. Eu consegui, ficar mais tranquila. Eu tinha muita preocupação disso. Falei: "Nossa, será que ele vai conseguir?
Ele vai conseguir ser alfabetizado? Então eu tinha muito isso, muito. E aí depois que ele foi alfabetizado, eu já fiquei mais tranquila. O coração ficou mais Ah, tranquilo, né? ficou, com certeza. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, Nath, qual a mensagem que você diria para as mães que estão nos ouvindo que acabaram de receber o diagnóstico? Então, eu acho que um dia de cada vez, né? A gente tem que viver um dia de cada vez. E ter a certeza que ontem não vai ser igual hoje, e Isso. cada dia é um, porque aquela ansiedade que a gente fica, ai, precisa falar, criança precisa falar, Precisa ler? precisa, né? E muitos não falam. O Vitor também demorou muito para falar, falou com 5 anos. Então eu acho que a gente fica mais ansiosos, né? A gente passa para eles isso. Então eu acho que você viver um dia de cada vez. Hoje, o que que tem hoje? Hoje é isso. Então a gente vai fazer hoje. Amanhã é outro dia. E é assim que agora eu sigo com o Vitor. E é aquela coisa, né, Nath? Cada um é de um jeito. Cada Não um. adianta a gente comparar, cada autista tem um jeito. Assim, Então, não adianta criar tanta expectativa, porque cada criança vai ser de um jeito. O meu exatamente. fala, o seu fala, mas tem aquele que usa o PECS para poder se comunicar e assim Sim, por diante. cada um é E um. foi o que você disse, nunca será igual. Cada dia vai ser um, Cada dia porque é eles vão um. apresentando outras questões É. e aí nós vamos aprendendo a lidar com É, sem com o muita que for apresentado, expectativa, sem exato. muita expectativa, porque às vezes ele está com um comportamento hoje e amanhã muda, está com outro, né? Então eu não crio mais assim tantas expectativas e vou vivendo um dia. Hoje é isso, então é isso. Amanhã é É outro outro dia, dia. outro dia. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos. Bom, estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a Nathalie Coronaro. E agora nós vamos falar sobre medicação. A gente sabe que as medicações são importantes para regular e ajudar em alguns comportamentos que são apresentados. Muitos têm dificuldade na comunicação, estereotipias, agitação. E aí, Nath, eu gostaria que você nos dissesse com quantos anos ele começou a tomar medicação. Como que foi isso para você? Então, Paty, medicação ele tomou com 3 anos e meio. Logo quando eu tive o diagnóstico, o médico passou a medicação, porque de fato ele precisava, ele era muito agitado motoralmente, né? Então ele precisava da medicação, não tinha muita saída, né? Tinha que ser a medicação. Tinha que ser a Tinha, terapia junto com a junto com a medicação, né, medicação, Nath? eram os dois juntos. Então o médico falou, ele vai para terapia, mas precisa também da medicação. Ele era agressivo antes da Não. da medicação? Não, Não batia? era agitação motora mesmo, Sim, era agitação. Então ele ficava agitado, agitado, não parava 1 minuto, não sentava, né? não sentava, não sentava. E irritado, ele era irritado, ele tinha uma irritabilidade, mas ele não chegava a se bater, né, nem se autoagredir e também não batia em ninguém. Você teve medo? Ah, no Que a começo gente eu fica. fiquei com receio de medicar. A gente não sabe, né, fui ler a bula, fui fazer tudo que as mães fazem, né, que eu escuto, né, falar: "Ai, já fiz isso". Medo de medicar, mas por um outro lado eu falei: "Não, vamos medicar que eu acho que é a melhor". A gente tem que fazer um teste, né, eu acho que um Tem que se teste permitir. tem que se permitir. E aí testamos e de fato deu muito certo a medicação para ele. É, porque é aquela coisa entre erros e acertos, porque o que de repente vai fazer bem para o Victor, por exemplo, não fez para o Miguel. É, O Miguel tomou exatamente. Aristab e eu vi que era um remédio que, assim, dentre, as indicações, uma delas era para esquizofrenia, É, bipolaridade. Falei: "Meu Deus do céu, como vai ser?". é, E fato é que ele rebaixou, nós fomos parar no hospital. E não para o deu Victor certo. foi diferente. É, o Vitor Essa tomou medicação foi ele foi boa tomou o para ele. Aristab, né, muito tempo, ele tomou muitos anos o Aristab. E tomou o Risperidona também, que foi o primeiro. E tomou bastante tempo. Além do Aristab, do Risperidona, o que mais ele receitou? Ele só tomou isso, ele só tomou o Risperidona, ele começou com o Sim. Risperidona, e ele ficou bastante tempo, uns 3 anos com o Risperidona. E aí depois
já começou a não estava achando que estava muito legal. Aí ele mudou, trocou pelo Aristab, que também Sim. ficou um bom tempo, acho que deu uns 3 anos também. Ah, mas quando você começou a medicá-lo, teve alguma reação? Não, Rebaixou? Alguns ficam agitados, não, outros ficam agressivos. ele não, ele ficou, eu achei que ele melhorou, a agitação dele ficou Ok. controlado, ficou ok, a agitação dele ficou, ele conseguia sentar e esperar, né, coisa que às vezes ele queria ir no McDonald's, a gente chegava lá, ele não conseguia ficar sentado. E aí depois da medicação, isso foi uma coisa que marcou. Ele ficava esperando, porque o Mac é fila, né, Sim, principalmente no eles não shopping. gostam de fila. Então, e ele tinha que ficar ali esperando, e nossa, era para ele era e depois da medicação, nossa, mudou muito. Ele sentava bonitinho, controlou bastante, E na escola, como que foi? A professora percebeu que houve percebeu, uma estabilidade no comportamento, a atenção, melhorou, principalmente? melhorou muito, muito. Ele ficou muito mais controlado, ele conseguia sentar, foi eu acho que foi geral, todo mundo conseguiu, inclusive na terapia, né, porque para ele fazer a terapia, ele tinha que também, estar mais tranquilo, não adianta ele ficar com aquela agitação motora que não dava, então a própria terapeuta também falou, viu, né, falou: "Nossa, como ele tá diferente", então e aí eu fui dando, né, fui dando a Foi medicação. aumentando as Foi doses? aumentando, aumentando, mas sempre o médico a par, o Gradativamente. médico falava para mim: "Agora você vai para, né, passa para tanto", e sempre o médico junto, né. Eu nunca nem mexi na medicação dele sem a orientação do médico. Depois de quanto tempo que ele começou a tomar a medicação, como que era a rotina com o médico? Vocês iam mensalmente a princípio, quinzenalmente, ou houve um espaçamento até o remédio fazer de fato o efeito desejado? Então, era de 3 em 3 meses, a gente passava nesse médico, né, e o médico ele me dava auxílio, pelo telefone. Isso é ótimo. É, nossa, muito bom. Então eu falava com ele, porque como ele queria saber, semanalmente, então ele falava: "Você me liga e eu te, né, você me fala como que tá o Vitor, se ele tá melhor, se ele tá pior, e se ele tá mais agitado, menos, e você vai me falando". Então, no começo da medicação eu falava muito com o médico, e depois, aí depois não precisava, né, aí ele já ficou mais controlado, e aí eu passava de 3 em 3 meses mesmo com Ele ele. ficou com Aristab e com Risperidona. Depois houve a suspensão de um, É, na verdade ele primeiro tomou o risperidona, Risperidona. aí parou com risperidona, Sim. depois veio o Aristab. Quando ele passou para o Aristab, ele também deu um sertralina para ele, Ah, então teve a cetralina. teve a sertralina. A cetralina para controlar a ansiedade? Isso, só que aí agitou mais ele ficou mais agitado. Então eu dei muito pouco sertralina, ele tomou, acho que ele tomou um mês, nem um mês eu acho, não deu, porque agitou, deu uma E qual agitação foi a nele. justificativa do médico? O médico falou para parar, ele falou que Acontecer? poderia acontecer. Porque o remédio ele é um teste, né, Sim, você vai é um experimentando. Sim. teste. E aí para ele o sertralina não deu certo, aí tirou, ele ficou só com Aristab. Então ele ficou um bom tempo com Aristab, né, só que agora ele já está sem medicação, já Há faz um quanto tempo? tempinho. Já faz 2 anos, 2 anos que ele tá sem, não toma nada. Depois que ele parou a medicação, teve alguma alteração no comportamento? O que que você foi percebendo? Depois que ele parou, Que houve um desmame, você foi parando de des forma isso. gradativa. É, nesse desmame, eu senti uma agitação nele, ele ficou mais agitado. Bateu um medo? De repente de voltar Ai, como era eu antes? estava bem confiante, viu, Paty. Eu estava muito confiante, porque ele estava fazendo muita, né, ele faz Muitas muitas terapias, terapias, né? então o médico falou: "Eu acho que agora é o momento". Ele está com muitas horas de terapias, então vamos desmamar, vamos ver como ele fica sem a medicação, porque até então eu não conhecia meu filho sem remédio. Sim, Imagina ele tomando 6, 7 anos remédio. sim. Eu não sabia como que ele era sem, né. Então eu falei: "Vamos", aí o médico falou: "Não, a gente vai desmamar", aí desmamamos, bonitinho, né, tudo, demorou um mês mais ou menos É para porque tirar a tem que ser medicação. gradativamente, porque Ele senão o tomou muitos efeito anos, aí
desmamou, e ele ficou agitado nesse primeiro mês, mas depois ele ficou super controlado. E eu achei, inclusive, que o sono dele Melhorou? ficou melhor. Ele sempre foi de dormir, ele nunca acordou, Sim. mas eu acho que ficou mais tranquilo. Antes, com a medicação, acho que ele se mexia Era mais um à sono mais noite, agitado, mais você notava? agitado. O médico não falava nada a respeito? Mais agitado, ele falou que poderia acontecer Acontecer. mesmo, só que de dia ele ficava melhor, né. Então, mas eu achei que depois que tirou a medicação, ele ficou bem melhor, de noite mesmo para dormir, e de dia também agora ele tá super adequado, né, eu acho que não tem necessidade nem de voltar com a medicação por enquanto. Pedagogicamente não houve nenhuma assim, não houve Não. nenhuma perda. Não, pelo contrário, ele ficou super bem, ele está super bem na parte escolar também. Que ótimo. Nath, pra gente encerrar, eu gostaria que você falasse pra gente, dentro desse processo multidisciplinar, o que que você acha que ainda precisa ter dentro das terapias para a evolução dos nossos filhos? Eu sei que o Vitor ele faz terapia Ele faz fono. ocupacional, ele faz fisioterapia, ele faz fono, ele faz musicoterapia. Então, Paty, o Victor ele faz praticamente todas, né. Ele faz tudo. A única terapia que ele não faz, que eu acho que seria muito interessante, é algo com animais, né, alguma terapia que tivesse um bichinho. Por exemplo, a ecoterapia. Então a eco ele não faz, mas eu acho que seria bacana, porque eu acho que ajuda, além desse contato com o animal, ajuda em tudo, né. Segurança. Segurança, equilíbrio, é muita coisa envolvida ali quando você está com um bichinho, né. Então só que nós não temos tempo para ele fazer essa terapia, porque ele já faz Uma rotina ele intensa. faz 43 horas de terapia semanais, né. Então são muitas horas, então não tem como eu encaixar mais uma terapia para ele. Mas eu acho que se eu tivesse algum tempo aí, eu acho que, a ecoterapia seria uma boa. Seria Seria até uma interessante para ele poder perder, ele tem medo, né, Ele de tem. bicho, de cachorro, É, né. agora ele tá um pouquinho melhor, assim, com essa questão, porque tá sendo trabalhado na terapia com ele, mas ele ainda tem um pouquinho de receio, assim, né, e eu acho que seria muito legal ele ter esse contato, né, com o cavalo, acho que seria muito legal ele, mas por enquanto não tem como fazer, né, essa terapia de Ele tem muita coisa, né, Nath, então de repente colocar mais, alguma coisa dentro daquela rotina, muitas vezes pode até ficar um pouco mais, cansativo, a não ser que você que diminuísse o número de é, terapias para poder colocar eco, é, porque assim muitos deles, muitos autistas fazem ecoterapia e assim os resultados são são incríveis. fantásticos. É, Sim, muito e bom. assim, o meu, por exemplo, ele tem medo de cachorro, ele tem medo. É, Então, assim, eu falo: "Não, tá tudo bem, é, olha, pode passar a mão", e ele não passa. é. E a proximidade, além de ser um bicho maior, eles vão se Nossa, sentir mais seguros e ver: "Olha, tá tudo certo". é. Confiança, equilíbrio, tudo, né. Eu acho que a parte neurológica, Sim. eh, seria muito bom, mas o Vitor, ele tá com a agenda cheia. Ai, Ai, então não Nath, dá. olha, obrigada pela sua companhia, foi Obrigada, ótimo. Paty, obrigada, eu que agradeço. É muito importante ter um canal assim, né, direto com as mães, porque passa cada um tem uma história, né, cada um tem uma história, e eu acho que é importante não só os médicos, não só os terapeutas estarem falando, mas a família que vivencia todo dia, né. Nós estamos no dia a dia. É, no dia a dia. O terapeuta está para nos direcionar, É, só que quem está no dia a dia com os nossos filhos somos somos nós. nós. Obrigada pela sua companhia. Espero você na próxima terça-feira com mais um episódio de Mães Atípicas Somos Muitas. Esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima. Edição de Flávio Silva, roteiro de Patrícia Lima, direção de Flávio Silva, mídia e assistente de produção de Karine de Mara. O podcast Mais Atípicas Somos Muitas tem apoio do Colégio Paulo Avelar.